surgir algumas pessoas falando são apenas dois clérigos que não representam a maioria dos clérigos, que não representam a posição oficial da igreja, que não se pode generalizar. Acontece que quem generaliza a atitude de clérigos como uma posição oficial da igreja são vocês, que criticam e atacam a igreja. Vocês é que dizem que porque haviam padres que tinham escravos, porque haviam padres que compactuaram com os colonizadores, que a igreja era favorável a essa prática. São vocês que não olham os documentos da igreja, que não fazem questão de ler o que a igreja dizia naquela época, através das bulas, através dos decretos papais, e acabam fortalecendo essa narrativa mentirosa. Vocês são hipócritas, mentirosos, caluniadores, difamadores. Vocês deveriam tomar vergonha na cara e estudar o que a história de fato diz a respeito desses fatos. Um pouco mais calmo agora, vamos ver o que os documentos da igreja, né, a posição oficial da igreja católica a respeito desses fatos, e pra gente ver que não são padres isolados que dizem isso, mas são de fato a história. Então, o site Apologista da Fé Católica, eles têm um artigo onde eles listam, não vai dar pra ver, onde eles listam alguns documentos que a igreja emitiu naquela época. Eles têm aqui nessa lista mais de 10 documentos, mas eu vou me deter a 2. O primeiro é do Papa Paulo III, a bula Sublimus Dei. É difícil demais foi encontrar essa bula, mas eu achei, né? Estava em latim e eu traduzi e vou deixar no link para vocês. Por que eu vou me deter primeiro a essa, né? Essa bula do Papa Paulo III foi publicada em 1537. Então, muito recente a descoberta do Brasil e ao princípio da colonização portuguesa. Né? Nessa bula, o Papa ele faz questão de dizer, está citado aqui, das partes ocidentais e os do meio-dia e demais gentes eram seres livres por natureza. Então, que natureza é essa? Né? A natureza humana, baseada no preceito católico de que existe uma dignidade humana intrínseca a todo ser. Então, essa é muito específica, né? Parece que o Papa ele se dirige diretamente aos colonizadores portugueses aqui no Brasil. Então, é um decreto contrário à escravidão. Claramente contrário, não é interpretação. Está escrito que é contra. Então, por que se diz que a igreja era favorável se existe um decreto contrário? É isso que eu não consigo entender nos críticos. É isso que eu não consigo entender nessa gente que gosta de detonar a igreja com mentiras. Está escrito, está documentado, é um fato histórico. Por que então ficar alimentando mentiras? Continuando aqui, mais adiante, né, vou fazer esse salto para o Papa Bento XIV, né? Tinha que ser Bento, né? Então, o Papa Bento XIV, na sua bula Immensa Pastorum, de 1738, 1740, perdão, ele fala da seguinte forma: recebemos certas notícias, não sem gravíssima tristeza, de nosso ânimo paterno. Depois de tantos conselhos dados pelos mesmos romanos pontífices, nossos predecessores, depois de constituições publicadas, prescrevendo que aos infiéis, do melhor modo possível, dever-se-ia prestar trabalho, auxílio, amparo, não descarregar injúrias, não flagelos, não ligames, não escravidão, não morte violenta, sobre gravíssimas penas e censuras eclesiásticas. O que é que ele está dizendo aqui? É que chega para ele que existe essa persistência, apesar da condenação da igreja, através dessas bulas, desses documentos espalhados ao longo dos séculos, que ainda se persistia o tráfico negreiro, que ainda se persistia a escravidão dos indígenas, a exploração. Então nós temos esses documentos da igreja que claramente atestam contra o que é dito na maioria das vezes. O vídeo está ficando um pouco grande, mas é o jeito, né? Não tem como fazer esse vídeo sendo pequeno. E ainda para encerrar, tem uma bula do Papa Gregório XIV, que ele fala, na bula em Supremo, onde ele diz o seguinte: admoestamos os fiéis para que se abstenham do desumano tráfico dos negros ou de quaisquer outros homens que sejam. Então, tá claro,
né? Com relação à acusação de que a igreja teria, como é que eu posso dizer, teria dito que os negros não têm alma, nessa bula, a última citada, em Supremo, o Papa condena o tráfico negreiro. Se isso não é suficiente, você pode olhar nas artes sacras das igrejas da época. Você vai ter várias imagens de negros. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que retrata lá em Portugal, né, imagens de negros na igreja, esculturas belíssimas, né, que atestam esse olhar da igreja para esse povo. Se a igreja dizia que os negros não tinham alma, como é que a igreja dava os sacramentos para eles? Como é que a igreja batizava pessoas que ela dizia que não tinha alma? Como é que a igreja dava a sagrada comunhão? Então é outra coisa sem fundamento, é uma mentira deslavada. Então a gente tem sim que desmentir isso com veemência, desmentir isso a toda pessoa que vier condenar a igreja com o dedo em rixa em nossa cara. Porque isso está errado, certo? Isso são mentiras deslavadas, calúnias, difamações, hipocrisia. Porque a Igreja Católica é uma das maiores defensoras dos direitos dos negros e dos indígenas durante o período colonial. Uma das maiores, se não a maior. Então, não me venham com essa de que eu estou defendendo isso porque eu sou católico, porque eu fui criado em um lar católico e blá 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 blá. Eu estou dando para vocês fontes históricas, dados históricos, citações. Vai estar tudo aqui na descrição. Então vocês podem conferir. Continua no erro quem quer, continua na burrice quem quer permanecer na burrice. Então, que nós possamos permanecer em oração, para que essas informações possam chegar nas aulas de história, nas nossas escolas, das faculdades, das formações dos futuros professores. Então, é importante. O vídeo está grande, talvez eu divida ele em duas partes, para vocês não ficarem muito tempo assistindo. Então, eu vou encerrando por aqui. Próximo vídeo, que vai ter ainda esse mês, vamos falar sobre alguns santos negros que são importantíssimos na história da nossa igreja. Então que a paz e a graça esteja com você, perdoe se eu ofendi alguém, mas é tudo por amor à minha santa igreja e ao próprio Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.